No que diz respeito à questão de sair das cidades, nós temos dois livros. O livro Vida no Campo foi uma compilação preparada aqui pelo Ellen G. White Estate. Em 1946 foi publicada essa compilação. E mais recentemente, no ano de 2012, o livro Ministério para as Cidades. A tendência entre os nossos membros, e às vezes até entre alguns líderes, é pegar um desses livros e ignorar o outro. Caramba, eu fui criado no interior, gosto da vida bucólica, então tudo que Ellen White escreveu sobre esse assunto me interessa e outro não, para mim, vai ficar de lado. Também alguém pode dizer que foi criado numa cidade, gosta da cidade e pronto. Aqui no White Estate nós temos enfatizado, e até o pastor Jim Nix, que é o diretor do White Estate, sempre diz, estes dois livros devem ser lidos juntos, para que a gente tenha o quadro completo. E usando a analogia que eu acabei de mencionar para vocês, para a gente não ficar só com um lado da moeda, ignorando o outro. Nos escritos de Ellen White você encontra várias declarações dela, onde ela fala que a vida fora dos grandes centros é melhor para a nossa saúde, para a educação dos filhos, até mesmo para a espiritualidade, onde você contempla mais o que Deus fez do que o que o homem construiu. Mas a nossa missão no mundo e nas grandes cidades ainda não chegou ao fim. E nesse sentido, nós deveríamos levar em consideração o contexto no qual Ellen White escreveu. Não quer dizer que a moralidade melhorou, mas a vida nas cidades naquela época era terrível. Se você tem dúvidas, você pode ler alguns livros, um deles, que é muito interessante, é um livro dos mais interessantes que eu já li sobre o assunto, é esse que você tem do lado esquerdo, intitulado The Good Old Days, They Were Terrible, ou seja, os bons dias do passado, eles eram terríveis. E esse livro descreve como era a vida na cidade de Nova York no século XIX. A higiene, a imoralidade, a poluição com a Revolução Industrial. Só para você ter uma ideia, num quarto de um hotel, aliás, de um hospital, uma noite, passaram 40 ratos. Então, não havia saneamento básico como hoje. Esse livro, O Mundo de Ellen White, também tem um capítulo sobre a urbanização e as suas situações. Então, as cidades não eram nem um pouco atrativas. No caso, as cidades melhoraram quanto à higiene, a poluição, muitas das indústrias se mudaram para fora, não mais nos centros, porque naquela época, principalmente você toma uma cidade como Chicago, o centro eram trabalhadores das indústrias, enquanto que as pessoas mais nobres moravam para fora, e ali tinham os guetos no centro ou favelas. Mas os tempos mudaram. Significa isso que as cidades hoje são melhores? Eu creio que em termos de higiene, de lutas trabalhistas, não são a mesma coisa daquela época. Mas a moralidade continua ruim e piorando. Só que tem um detalhe. No passado, muito da imoralidade era explícita. Hoje, por sua vez, a internet tem jogado isso onde quer que você tenha um celular ou você tenha um computador, você pode ter acesso à pior podridão possível. Então, as tentações se tornaram cada vez mais sutis. Nós temos algumas tensões na Bíblia. E o que são tensões, em primeiro lugar? Tensões são duas ideias aparentemente contraditórias, que não são necessariamente contraditórias. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus é divino e é humano.
Eu poderia simplesmente dizer, não, mas eu prefiro que ele seja só humano. Ou posso dizer que ele é só divino. Não, ele é as duas coisas. Eu não consigo harmonizar nem explicar isso, mas eu aceito pela fé porque assim a Bíblia diz. Uma outra tensão que você encontra na própria Bíblia é ir e pregar o evangelho a todo o mundo, mas ao mesmo tempo não ser do mundo. Então o cristão não vive uma vida ascética, como alguns daqueles ascetas dos primeiros séculos da era cristã. Para se santificar, alguns deles se separavam do mundo, iam para, alguns até dormiam, montavam uma pequena plataforma em cima de uma árvore e de alguns outros lugares assim para se separar do mundo, para se santificar. As próprias ordens monásticas da Idade Média, que ainda algumas continuam até hoje, eram formas de reclusão do mundo para a santificação. Mas na Bíblia a coisa não é assim. Nós devemos estar no mundo, ser a luz do mundo e o sal da terra sem ser do mundo. E ali o apóstolo João até escreve: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas Jesus mandou que nós fôssemos a todo mundo. Agora, eu gosto desse texto de João 17,15, onde Jesus trata do assunto e ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então, eu posso estar no mundo para influenciar o mundo, e isso é que Jesus ordena, ou eu posso estar no mundo para ser influenciado. Essa segunda opção não é válida. Se eu estou no mundo para ser influenciado pelo mundo, ou seja, vítima do mundo, então eu estou num lugar perigoso. Por outro lado, se eu vou ao mundo para trazer o máximo possível de pessoas a Cristo, cumprindo a missão, esta é a nossa missão. Então nós não podemos cair nem para um lado nem outro. Esse pacifismo que me leva a uma reclusão do mundo sem cumprir a missão é complicado. Nesse sentido, tanto na Bíblia quanto em Ellen White, você tem essa mesma tensão. Por exemplo, na Bíblia você tem esse conceito de ir ao mundo. E ali você tem pessoas em termos de cidades ali, ir para as cidades. Você tem José junto à corte de Faraó, você tem Daniel lá em Babilônia. E você podia me argumentar, não, mas nesses casos eles não foram voluntariamente, eles foram levados cativos. É certo que eles foram levados cativos, nenhuma dúvida sobre isso. E depois que o cativeiro deles terminou, como José, que ele se tornou até um dos governadores, ou o primeiro-ministro do Egito, por que ele não saiu da cidade e foi morar no campo? Ou por que Daniel continuou na corte babilônica depois que ele conseguiu a sua liberdade do cativeiro? Ambos eram a luz do mundo e o sal da terra, e eles deram um testemunho tremendo na cidade onde eles moravam. Por sua vez, também nós temos exemplos na Bíblia de sair das cidades. Um caso bem clássico é de Abraão, que saiu de Ur dos Caldeus, o antigo Império Babilônico, e foi para a terra de Canaã. Também Ló foi convidado para sair de Sodoma e até um anjo, os anjos indicaram o momento de saída e até os acompanharam para sair de Sodoma, onde eles moravam. Da mesma forma, Ellen White, você encontra as orientações onde ela fala que nós devemos ir para as cidades. Ela até diz que famílias deveriam se mudar para as cidades com o fim de evangelizar. Certa vez o presidente da Associação Geral foi falar com Ellen White e ela não recebeu. E disse: enquanto você não estiver disposto a evangelizar as grandes cidades, eu não vou lhe receber e não vou falar com você. E ele não teve outra opção. Então,
ir para as cidades, mas ela também fala de sair das cidades. E esse sair das cidades envolve algumas coisas. Ela insistia que nossas instituições educacionais e outras instituições, mas principalmente nossas instituições, deveriam estar fora, num lugar aprazível, onde havia ampla terra para ser cultivada e os estudantes podiam trabalhar ali. Também ela recomenda, por questões de saúde, por questões de educação de filhos, também pela espiritualidade, que é bom não morar no centro de uma cidade, mas em um lugar, não precisa ser muito distante da cidade, mas onde você tem um contato com a natureza e o lugar seja aprazível. Mas ela também disse que igrejas deveriam ser construídas nas cidades para servir de monumentos para a causa do Evangelho, a causa adventista. Então, por trás dessas declarações, a pergunta-chave é: qual a sua motivação? A sua motivação está nas cidades para usufruir da cidade, ou você tem um fim evangelístico? Essa pergunta é muito fundamental. Mas nós temos uma declaração entre muitas outras. O tempo não permite, vocês têm outros estudos específicos, podem ler os 2 livros que eu mencionei, Vida no Campo, o próprio livro Eventos Finais, também tem uma seção sobre esse assunto, e também o próprio Ministério para as Cidades, onde você pode ampliar o que eu mencionei. Mas aqui tem uma declaração chave de Ellen White. Ela diz: como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se nossa nação, ou seja, os Estados Unidos, o poder para decretar obrigatório o dia de repouso papal, ou seja, o domingo, será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório para sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Então, eu não nego o que Ellen White fala quando ela orienta que nós deveríamos fazer planos, tanto quanto possível, de morar um pouco mais para fora, etc. Mas se nós formos para o ponto logístico, nós devemos lembrar também que isto não é o 11º mandamento da lei de Deus. Tanto na Bíblia quanto em Ellen White você tem leis e normas, você tem princípios e conselhos. Eu creio que essa questão de sair das cidades hoje é um bom conselho baseado em um princípio, mas eu jamais colocaria como algo mandatório ou algo que seria uma prova de discipulado. Ellen White também recomenda que nós deveríamos, tanto quanto possível, seguirmos o regime natural vegetariano. E eu sou vegetariano há muitos anos. Mas Ellen White também diz: não faça disto uma prova de discipulado, porque isso é uma questão de crescimento. Mas muitos pregadores hoje acham que se você não abandonar as cidades agora, você está pecando, você está sendo rebelde contra as declarações de Ellen White. Não se esqueça que essas declarações foram escritas, em sua maioria, no século XIX, início do século XX. Se todos os adventistas tivessem ficado só com esse lado da moeda e abandonado as grandes cidades, eu creio que o diabo estaria muito feliz, porque ele se encarregaria delas e ninguém evangelizaria. Mas alguém pode dizer: não, pastor, mas Ellen White diz que nós precisamos ali de pontos avançados e morar fora e então evangelizar as cidades morando fora. Este é o ideal divino, não resta a menor dúvida. Mas eu também penso por um lado. Muitos desses pregadores que dizem isso, que tem que sair de qualquer forma,
não levam em consideração a situação financeira na qual se encontram alguns dos membros. Lamentavelmente, hoje, vários desempregados que não têm condições de comprar uma propriedade onde se abrigar. Então, nós temos que cuidar um pouquinho sobre essa questão. Nós temos que seguir as orientações, e o que nós orientamos aqui no White Estate é: se você, lendo as declarações, chegar à conclusão de que deva sair, você deve buscar o conselho de amigos, irmãos da mesma fé, e também orar sobre o assunto e ver a liderança, aliás, a guia do Espírito Santo, o que disser. Mas eu creio que seria uma situação muito difícil se nós chegássemos e colocássemos isso como algo mandatório, como alguns dizem ali, e agora todos os adventistas da cidade de São Paulo abandonam a cidade e vão procurar um lugar, um abrigo em outro canto. E a cidade ficasse por conta de Satanás, sem a presença de adventistas ali pregando as 3 mensagens angélicas. Cuidado com isso, porque nós podemos cair do 8 para o 80, como se diz. Eu creio que, em vez de nós ficarmos especulando tanto, como muitas vezes acontece, e tem tudo que é tipo de teorias vagando por aí, seria muito bom se nós pudéssemos ficar firmes na palavra inspirada em si. E você tem o livro Grande Conflito, especialmente os capítulos finais do livro, e também os eventos finais. O livro Eventos Finais, onde você tem muitas orientações importantes sobre esses temas. Nós temos que cuidar para não cair no extremo de sermos indiferentes para a palavra profética, mas o outro extremo é tentar achar que tudo depende de nós mesmos. Ou seja, que nós temos que fazer o planejamento. Ellen White tem uma declaração, é certo, onde ela chega a dizer que talvez se nós não nos planejarmos, pode ser tarde demais e muito difícil. Mas também ela diz que no final dos tempos haverão mártires que morrerão quando eles estiverem pregando a mensagem, não vão abandonar. Deixa-me só voltar um pouquinho à questão do cerco de Jerusalém. Jesus, no seu sermão profético relatado em Lucas 21, ele chega a dizer ali que quando virdes a cidade cercada de exércitos, sabei que é o momento de sair da cidade porque vai ser destruída. Esses discípulos de Jesus poderiam ter lido isso e já dito ou ouvido o seu discurso e posteriormente lido e dito, não, vamos sair logo para a gente garantir pelo menos a nossa sobrevivência. Mas é certo que vários saíram, mas os apóstolos permaneceram por mais tempo e depois veio a perseguição, etc. Mas alguém poderia argumentar, sim, mas se a gente esperar esse cerco chegar, vai ser tarde demais. Aí não tem mais chance de escapar. E pela lógica humana, esse seria realmente o problema. Só que tem uma coisa muito interessante. Os discípulos, ou os discípulos de Cristo, não estou me referindo só aos apóstolos, porque muitos deles saíram a pregar fora, mas boa parte dos seguidores de Cristo ficou na cidade, advertiu, ao ponto de o cristianismo se tornar a maior e mais significativa seita do judaísmo de então. Quando veio o cerco, humanamente não tinha mais como fugir. Alguém poderia dizer, usando o mesmo raciocínio de hoje, dizer o seguinte, vocês brincaram no ponto, vocês deveriam ter saído antes. Misteriosamente, esse cerco foi suspenso, os exércitos romanos se afastaram e os cristãos perceberam que ali seria o momento de sair, e todos saíram. E como diz Ellen White,
e também nós temos algumas informações em Eusébio da Cesareia, na sua famosa História Eclesiástica. Os cristãos foram para um lugar chamado Pela e nenhum deles morreu, porque eles foram leais às orientações que Jesus havia dado. Então, na citação que nós demos antes, ela é bem clara. Hoje, sair da cidade é aconselhável, é uma boa iniciativa você tendo condições, mas aquilo que hoje é um conselho, quando se estabelecer o decreto dominical nacional aqui nos Estados Unidos, então é o momento de abandonar as grandes cidades. Pastor, mas aí vai ser tarde demais. Não se esqueça de uma coisa. O decreto dominical nacional nos Estados Unidos não é uma coisa que hoje nós vamos dormir na paz e segurança sem nada e amanhã ele já está promulgado. Haverá um processo de discussão, com certeza, até a sua implementação. E esse é o momento de nós pensarmos nesse assunto. Agora, eu lhe digo o seguinte, se você tem planos de mudar da cidade para o campo, excelente, nada contra. Mas não tome essa decisão de maneira egoísta e egocêntrica, porque alguns que planejam isso estão preocupados apenas na sua salvação pessoal e de sua família. E esquecem que nós temos ainda que cumprir a missão evangelística no mundo, no clamor o alto clamor do anjo de Apocalipse 18. Antes desses acontecimentos tomarem lugar, Ellen White diz que pessoas, ou seja, por milhares de vozes ao redor da terra, será dada a última advertência ao mundo. Pessoas com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração vão de um lugar para o outro dando a última mensagem de advertência ao mundo. Enquanto nós não tomarmos uma posição clara, o mundo não fará oposição. Ellen White é muito clara sobre isso. Mas no momento que nós sairmos a pregar com poder, não nosso poder, mas o poder do Espírito Santo, então o mundo, as verdades distintivas, o mundo não resistirá e virá a perseguição, culminando, logicamente, no decreto dominical. Em Lucas capítulo 25, Lucas 21, 25 a 28, você tem aquele texto tão clássico que eu acho que nunca foi lido tanto como durante essa pandemia que estamos vivendo, mas vamos voltar a ele. Aqui diz, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Aqui Jesus faz uma distinção entre sinais, que marcariam o início do tempo do fim, e depois os poderes do céu sendo abalados, o que haverá de ocorrer antes da segunda vinda de Cristo, em preparação para a segunda vinda, e depois também a descida da Nova Jerusalém após o milênio. Mas nós temos um conselho no verso 28. Ora, ao começarem estas coisas, não depois que elas já acabarem ou estão no meio, mas ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Você tem dois grupos aqui também mencionados. No verso 26, você tem um grupo que está desmaiando de terror, porque está preocupado com tudo que está acontecendo no mundo, especialmente dando ouvido a todas estas calamidades que são notícias a cada instante. E outro grupo está feliz, rejubilando, não com a desgraça do mundo, mas com aquele que vem. E aqui nós temos a atitude que devemos ter. O tempo é ao começarem as coisas a suceder.
E se você ainda não tem essa atitude, você já está atrasado. E o outro é erguer, exultar e erguer a cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Eu creio que em meio a esses acontecimentos que nós estamos presenciando em nosso mundo hoje, nós deveríamos ter mais ênfase, ou nossos olhos deveriam estar fitos mais na obra que Deus está realizando através da pregação do Evangelho e do que ainda vem pela frente, e menos do que Satanás está usando. As calamidades são importantes para a gente saber que o mundo está chegando ao seu fim, mas alguns creem que essas calamidades são um fim em si mesmo. Eu gostaria apenas de ilustrar isso. Vamos supor que eu esteja na rodovia Anhanguera e eu não tenho GPS e nunca vim para essa região. Eu quero ir para Hortolândia. Eu tenho que ficar atento às placas que estão no caminho indicando a entrada para cá e tal, e ali você tem nessa placa a saída 99 para Hortolândia, Montemor e Capivari. Veja, eu tenho que olhar a placa, senão eu vou errar. Se eu não conheço o caminho e não tenho GPS, eu tenho que ficar de olho nas placas. Mas placas, você dá uma olhadela e em frente. Você não estaciona o seu carro diante de uma placa como essa. Mas vamos supor que eu pare o meu carro ali e dê uma olhada. Puxa, que legal, ali para frente tem a placa indicando Campinas, depois a saída 97, mas aqui tem essa aqui 99 para Hortolândia, Montemor. A seta aqui, curva foi bem feita, bem diagramada, ali em cima também o 99. Essa estrutura metálica que sustenta as placas é alta o suficiente para passar os caminhões mais altos e tudo. Eu acho que ela aguenta bem os vendavais que podem surgir ali, e eu fico nessa ladainha aqui. Você pode achar que eu estou ficando até um pouco pirado com esse negócio, mas muitas pessoas hoje fazem precisamente isso. Concentram sua atenção tanto nos sinais da volta de Cristo ou nas placas que indicam o caminho e esquecem que o mais importante é o destino. Meu destino não é essa placa. Meu destino é a cidade de Hortolândia. Quem sabe o IASP, onde mora a minha sogra, minha cunhada e outros amigos. Então, cuidado com isto. Placas de trânsito e sinais não são fins, são apenas um meio. Nós devemos ter o olhar fito no autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo, mesmo em meio aos sinais dos últimos dias. Não podemos permitir que esses sinais nos distraiam, ao ponto de perdermos o nosso rumo, que é a Nova Jerusalém, e estarmos com Deus para sempre. E, concluindo, eu gostaria de ler essa citação, que todas as minhas lives eu leio no final, e eu creio que ela é muito pertinente para nós. Aqui está a filosofia que nós deveríamos adotar hoje, de acordo com Ellen White, na revista Signs of the Times, de 20 de outubro de 1887. Ela diz: viva a vida de fé dia a dia. Não se torne ansioso e preocupado acerca do tempo de angústia, tendo assim um tempo de angústia antecipado. Não fique pensando, temo não suportar o grande dia de prova. Você deve viver o presente apenas para este dia. O amanhã não lhe pertence. Você deve manter a vitória sobre o eu hoje. Hoje você deve manter a vitória sobre o eu. Hoje você deve viver uma vida de oração. Hoje você deve combater o bom combate da fé. Hoje você deve crer que Deus lhe abençoa. E ao alcançar a vitória sobre as trevas e a incredulidade, você satisfará os reclamos do Mestre e se tornará uma bênção aos que estão ao seu redor. O que Ellen White está dizendo aqui? Em primeiro lugar, ela está dizendo que
ou pelo menos inferindo que o passado passou e a gente não consegue recuperar. Isso é uma realidade. Você pode ser perdoado dos seus pecados passados, mas você não consegue refazer o passado, reescrevê-lo. O amanhã pode não lhe chegar. Nossa vida é demasiadamente frágil. Algumas pesquisas dizem que cerca de 80 a 90% das nossas preocupações nunca se materializam. E nessa declaração, Ellen White diz que nós não temos que arrumar um tempo de angústia antecipado. Devemos viver a vida cristã hoje. Como disse um amigo meu que é já jubilado, professor de teologia de Collonges, Richard Lehmann, nós não deveríamos apenas nos preparar para a segunda vinda, nós devemos estar preparados, e isso faz toda a diferença. Se nós tivermos esta atitude, aconteça o que acontecer no futuro, nós estamos nas mãos de Deus. Afinal de contas, o mesmo Deus que conduziu a Ló para fora da cidade não poderá também intervir na nossa parte? Não poderá ele também suprir as nossas necessidades? Ellen White é muito clara, ela fala que nos eventos finais até anjos na forma de guerreiros vão defender o povo de Deus. Haverá aqueles que selarão a sua fé com a morte? Sim, haverá mártires, mas outros serão protegidos. Deus sabe o que é o melhor para nós, mas o tempo ainda não chegou de nós abandonarmos a pregação do Evangelho e a missão e agora ficarmos enclausurados pensando apenas na nossa salvação pessoal e de nossa família. Nós temos que pregar o Evangelho com poder e não podemos cair na síndrome de Jonas. Jonas tinha todas as razões, todos os motivos para não ir para Nínive. E eu não gosto desses sermões onde as pessoas detonam muito a Jonas. Se eu tivesse em lugar de Jonas, provavelmente eu faria a mesma coisa. Não se esqueça que Nínive era a pior cidade, ou a Assíria. A Assíria era o pior povo daquela época. Eles tratavam os inimigos com a pior crueldade possível. Os anais de Tiglat-Pileser II demonstram claramente, eles esfolavam as pessoas vivas, os inimigos, ou seja, tiravam a pele do corpo quando o indivíduo estava vivo. Também a pessoa era empalada, colocavam uma estaca no ânus até que saísse por cima do corpo da pessoa. Lógico que ir para lá e dizer que Nínive seria destruído sem nenhum estilingue, nenhuma arma, era pedir para morrer. Ele podia dizer, não, vamos agora salvar a nossa vida e vamos para outro lugar, para Tarsis. Mas esta não era a missão de Deus. Então, eu lhe diria, concluindo as nossas considerações, ore a Deus para que Ele dê sabedoria. E se você tiver condições de ir para um lugar mais aprazível, com certeza. Mas, por favor, não deixe de ser um embaixador de Deus e pregar com poder as 3 mensagens angélicas agora, enquanto nós temos paz e liberdade em preparação para a segunda vinda. Que Deus abençoe você, sua família e a mim também. Ok. Excelente. Vamos lá. Deixa eu liberar a câmera aqui. Ok. Pastor, extraordinária explanação, ponto de vista muito equilibrado, né? Eu acho que, como o senhor sempre diz, né? Esse é o ponto, né? O equilíbrio, esse é o ponto. Muito bom, muito esclarecedor, né? Eu estou enviando aqui para os colegas, né? Se chegaram perguntas. Eu recebi aqui uma pergunta e o senhor, eu posso enviá-la pelo WhatsApp do senhor aí? O senhor está com... Não, você pode mesmo. Posso mencionar? Você é o nosso moderador aí e
E se a pergunta for difícil, você mesmo responda. Se for fácil, passa para mim aí que com prazer. Longe de mim tal coisa. Nosso irmão aqui, acho melhor não mencionar o nome, por uma questão assim de... Sim, não precisa, não precisa. Qualquer tipo de exposição, né? Mas ele é um dos líderes aqui de um distrito de Hortolândia. E ele coloca, pastor, uma pequena citação aqui da irmã White. Ele diz assim, ó, na seguinte citação de Ellen White, do Lar Adventista, página 142, escrito em 1904. Então ele diz assim, ó, repetidas vezes, o Senhor tem instruído que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades, levando-as para o campo, onde podem produzir suas próprias provisões. Pois no futuro o problema de comprar e vender será muito sério. Devemos agora começar a acatar a instrução dada inúmeras vezes. Sair das cidades para as zonas rurais, onde casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência dos inimigos. Então esse é o texto, né, que ele reproduz aqui da irmã White. E a pergunta, então, pastor, baseada nesse texto é a seguinte. Ellen White fala que Deus a orientou repetidas vezes e temos que começar agora a acatar as instruções. Claro, de uma maneira individual e planejada. Será que ao combater os alarmistas, não estamos combatendo a mensagem que é pura e muito clara? Será que não está existindo uma confusão de que a orientação tem mais a ver com o estilo de vida do que somente o decreto dominical? Então essa é a questão aí, pastor. Não sei se deu assim para pegar Sim. bem. Excelente pergunta. E eu creio que o ideal de Deus é a gente viver para fora. Mas eu queria também dizer que eu creio que esse é o ponto de você pegar e desconhecer essas declarações que falam de sair das cidades. Ela também tem declarações que diz repentinamente, também foi dito que nós devemos evangelizar as cidades. E ao combater aquelas citações onde ela fala também de evangelizar as cidades, só para preocupar com o meu estilo de vida, não seria combater aquelas citações? É por isso que eu digo que você tem que ler os dois lados. E se você tem condições, você vai e more para fora. Agora, o que eu acho interessante é que muitas pessoas que têm esse perfil, que fazem disto a sua bandeira, pergunta quanto de trabalho missionário elas têm feito em termos de pregar o evangelho. É quase que aquilo que se chama em inglês to preach just to the choir, ou seja, pregar apenas para o coral da igreja e não para fora. Eu tive algumas experiências, e não quero generalizar com isso, mas eu estava conversando com alguém numa grande capital, uma das cidades mais famosas da Europa. E um indivíduo falava muito sobre essa questão de sair das cidades e que tem que tomar a sério. E aí eu perguntei para a pessoa, para esse indivíduo mora onde? Ele mora no centro de tal cidade. Então, eu acho que, em primeiro lugar de fazer isso, vá para fora, more lá e mostre o seu modelo e tal, e depois pregue, do que eu ficar num lugar ali pregando, fazendo disso a minha bandeira, sem dar o exemplo. Excelente. Então, eu digo, você pode argumentar o quanto quiser, mas existem os dois lados das citações que devem ser levados em consideração. Eu não gostaria de me tornar um Ló moderno, trancado em Sodoma e não querer sair, mas também não gostaria de me tornar um Jonas moderno, só preocupando com o meu estilo de vida e minha segurança e abandonar as cidades. Porque eu creio que o mesmo Deus que protegeu Jonas
e outras pessoas, e até mesmo Daniel na cova dos leões, pode nos proteger ainda hoje. Então, não tome um lado da moeda. Eu diria, quem argumenta só de um lado é porque está tomando um lado da moeda e esqueceu o outro. Vamos pegar o equilíbrio das duas coisas. Mas eu também digo o seguinte, isso não pode se tornar um ponto de discipulado, uma prova. Sabe que, voltando àquela questão, eu falei que nos escritos inspirados você tem leis e normas, princípios e conselhos. Se eu coloco leis e normas no nível de conselhos, eu sou um liberal. Se eu coloco conselhos no nível de leis e normas, desculpe a sinceridade, é um fanático. Então, vamos deixar leis e normas num lado. Por exemplo, se a discussão fosse sábado ou domingo, eu daria a vida por isso. E se tivesse que morrer, eu morreria por isso, sem nenhum problema. Se a discussão fosse imortalidade da alma ou tal, os grandes temas da nossa fé, eu daria a vida por eles. Mas eu não daria a vida no sentido por questões que são conselhos. Paulo também disse que bom seria não casar. Se assim fosse, se todos seguissem esse conselho de Paulo, o cristianismo não só funcionaria por proselitismo, mas nós não teríamos filhos nem nada, não se perpetuaria em lugares onde é difícil a evangelização. Então, cuidado com esse lado, que eu creio que se você tivesse, o Espírito Santo está lhe convencendo de ir para o campo, vá, não tem problema nenhum. Eu acho que até você está no ideal. E lógico, é interessante, eu aconselharia quem gostaria de estudar um pouquinho mais. Você tem um livro publicado, até eu promovi a publicação desse livro, intitulado Mitos na Educação Adventista, de George Knight, publicado pela Unas Press. Ali George Knight mostra o ideal e o real. Há uma tensão nisso, como Paulo disse. Ali, eu não sou perfeito ainda, mas uma coisa faço, eu avanço nessa direção. Por exemplo, Ellen White declarou que nunca a verdadeira educação poderia ser dada sem que a escola tivesse, o nosso colégio estivesse em uma zona rural, com ampla terra, onde os alunos pudessem aprender a trabalhar na roça, no caso, assim, na lavoura. Só que quando, depois disso, ela falou, e o colégio de Avondale, na Austrália, se tornou um modelo. Quando foi para comprar o que hoje é Washington Adventist University, aqui não muito longe de onde eu moro, ali que era a Columbia Union College, tinha uma área pequena de entorno, uma área pequena de terra numa área urbana. Ellen White diz, isso foi o que o Senhor me mostrou que deveria ser comprado. E aí como é que fica? Ela também diz que até dos 8 aos 10 anos, mais ou menos, a criança deveria ficar em casa e a única professora deveria ser a mãe, a sala de aula, o jardim, o quintal. Mas quando estava em Battle Creek e haviam crianças que os pais não davam bola, não cuidavam, estavam perambulando nas ruas, ela diz, é melhor que em tenra idade vá para a escola do que se tornem delinquentes juvenis. Então veja uma coisa, esse é o ideal de Deus. O ideal de Deus não foi habitação em cidade, seria fora. Mas as coisas mudaram. Jerusalém se tornou símbolo da presença de Deus. A cidade da Nova Jerusalém será a herança dos salvos, a senhora White diz. Então, cuidado, o problema é quando alguém pega um lado da moeda ou uma linha de citações, gosta dela, enfatize como se fosse o todo. Pegue o todo em equilíbrio, sem ignorar nenhuma delas, e então siga o seu estilo de vida.